Você já percebeu como às vezes a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue? Imagina a seguinte situação, você está ali no final do semestre, né? Precisa entregar aquele trabalho importante na segunda-feira, e aí você se planeja, né? Sexta-noite você se organiza, pensa, poxa, vou acordar mais cedo no sábado e no domingo para finalmente escrever e concluir aquele trabalho, né? E tá tudo certo. Pelo menos o plano aí que você traçou parece ótimo. Você até se sente um pouquinho mais tranquilo, mais tranquila, por já ter organizado mentalmente o que você vai fazer. Só que aí, chega sábado, você acorda um pouquinho mais tarde do que planejou, do que gostaria, né? Olha ao redor, percebe que a casa tá bagunçada e naquele momento surge um pensamento ali muito conveniente. Poxa, não dá para eu estudar, para eu sentar para fazer meu trabalho com a casa dessa forma, né? Eu preciso organizar isso primeiro. Aí você começa ali, limpar a casa, depois você almoça com calma. Aí você decide lavar algumas roupas, percebe que tá faltando ali algumas coisas em casa, vai ao mercado. Quando você volta, você dá aquela olhada no guarda-roupa, tá desorganizado, e aí você decide, bom, vou arrumar aqui também, né? Aproveito e já organizo tudo. E quando você se dá conta, o dia praticamente já passou. E o ponto mais importante aqui é que durante todo esse tempo, você sabia exatamente que precisava parar para fazer aquele trabalho, para iniciar o trabalho, mas você começou durante o dia a arrumar justificativas do tipo, poxa, eu tô sendo produtiva, isso aqui que eu tô fazendo também é importante, depois eu olho para esse trabalho e faço ele com mais calma. Só que no fundo, toda vez que você pensava em começar o trabalho, vinha aquela sensação desconfortável, um frio na barriga, uma tensão, uma resistência interna, né? Difícil até mesmo de explicar. No domingo, você finalmente senta em frente ali o computador, né? Com a intenção, obviamente, de começar o trabalho, mas antes você decide dar aquela olhadinha no celular, nas redes sociais. Afinal, ontem, né, você passou o dia inteiro ali sendo produtiva, então você merece um descanso rápido. Só que esse descanso, ele se estende. E quando você finalmente tenta escrever o trabalho, as ideias não fluem, a ansiedade aumenta, os pensamentos ficam mais acelerados e você começa a se sentir inquieta, inquieto, nervoso, irritado, irritada, né? E aquilo que era apenas um trabalho se transformou em algo pesado, cansativo, quase que insuportável, né? E por que eu te contei toda essa história? Porque ela mostra exatamente, com muita clareza, como a ansiedade pode assumir o controle aí dos nossos comportamentos, né? E acabar nos afastando dos nossos objetivos, das nossas metas, tá? E não, né? Isso não tem a ver, gente, com falta de disciplina, com preguiça, tá? Existe um motivo por trás disso que precisa, né, ser entendido. Então já dá aquele like, fica comigo até o final desse vídeo para você entender o porquê você evita essas tarefas, tá? E você vai entender o porquê isso acaba te fazendo procrastinar e te afastando dos seus objetivos, tá certo? Olá, sou a Gabriele, psicóloga, e para responder por que tudo isso acontece, a gente precisa olhar para a ansiedade de forma mais estruturada, tá? Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente costuma dividir a ansiedade em 3 componentes principais: o cognitivo, o físico e o comportamental. O componente cognitivo, gente, diz respeito aos seus pensamentos, aos nossos pensamentos, tá? É aquilo que passa na sua mente quando você se depara com uma situação desafiadora. No caso desse exemplo, dessa história toda que eu te contei, né? Os pensamentos aí que surgiram poderiam ter sido, né? Nossa, eu não vou conseguir fazer isso direito, vai dar errado, eu devia ter começado antes, esse trabalho não vai ficar bom. Então, esses pensamentos funcionam ali como se fosse um tipo de narrador interno que antecipa os problemas, né? Antecipam os problemas. Então, são aqueles pensamentos que podem criar cenários negativos e aumentar a percepção de dificuldade da tarefa, tá?
Já o componente físico, ele está relacionado às sensações do corpo. Então, a ansiedade, digamos que ela não é só mental, não é fruto só dos nossos pensamentos. Ela também é sentida fisicamente. Então, o coração pode acelerar, a respiração pode ficar mais curta, o corpo ele fica mais tenso, né? Pode surgir aquele frio na barriga ou até aquela sensação, sabe, de inquietação quando a gente fica naquela agitação constante. Então, o seu corpo, ele entra em estado de alerta como se estivesse ali diante de uma ameaça real, tá? Mesmo quando essa ameaça é apenas uma tarefa que precisa ser realizada. E o terceiro componente, que muitas vezes é o mais negligenciado, é o comportamento. Então, o comportamento é o que você faz para lidar com a ansiedade. Então, é aqui que está o ponto-chave. Na maioria das vezes, a gente tenta fugir do desconforto. E essa fuga, ela pode aparecer de diversas formas, tá? Então, pode ser a procrastinação, como no exemplo, né, que eu dei aqui, na história que eu contei. Então, pode ser a distração com o celular, a distração ali nas redes sociais, na televisão, assistindo alguma série, enfim, tá? Ou pode ser fazer outras tarefas, como no exemplo, né? A pessoa foi limpar a casa, foi fazer diversas outras coisas para tentar aliviar a ansiedade de começar o trabalho, tá? Pode ser também, às vezes, né, se preparar excessivamente antes de começar algo, ou até ficar ali revisando, verificando as coisas repetidamente, buscando uma sensação de controle, tá? Então, esses comportamentos, né, têm uma função muito clara aqui, que é reduzir a ansiedade naquele momento, tá? E eles até funcionam, mas só no curto prazo. Quando você decide não fazer o trabalho, e aí você vai limpar a casa, por exemplo, a ansiedade ela vai diminuir. Você vai sentir um alívio. Só que esse alívio ele é o quê? Temporário. O problema é que no longo prazo o efeito é o oposto. Quando você volta para a tarefa que você tentou ali evitar, procrastinar, a ansiedade tende a estar num nível mais elevado, ela, né, fica mais exacerbada. Por quê? Até porque o tempo disponível que você tinha para fazer aquela atividade acabou ficando menor. Então aumenta a pressão, né? Fica tudo muito mais intenso ali. Foi exatamente isso que aconteceu na história que eu acabei de te contar. A pessoa evitou o desconforto no sábado, mas no domingo ela enfrentou uma situação muito mais difícil. Ou seja, o comportamento de evitação, ele resolve o problema, né? Mas não por completo. Porque ele vai resolver ali, de imediato, no sábado, digamos assim. Mas no domingo vai piorar significativamente, né, a percepção ali do problema, porque o tempo diminuiu, você procrastinou demais e você precisa correr ali para conseguir dar conta de fazer a tarefa, tá? Então, se você quer começar a mudar esse padrão, se você se reconhece, né, diante de tudo isso que eu falei, o primeiro passo não é tentar se esforçar a fazer tudo de forma diferente, tá? O primeiro passo é você desenvolver consciência, é você sair do automático, né? E uma ferramenta muito simples, extremamente eficaz para isso, gente, é o automonitoramento, tá? Que é basicamente você começar a observar e anotar essas 4 coisas que eu vou te falar aqui. A situação, os pensamentos que surgem diante dessa situação, as sensações físicas, né, emoção, enfim, e os comportamentos que você adota para lidar com tudo isso. Então, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho, essa é a situação. Quais pensamentos eu posso ter? Poxa, eu não vou dar conta, né? Deixa isso pra lá, depois eu faço. A sensação que você pode ter, né, ali, a emoção, o sentimento, enfim, ansiedade. Poxa, meu coração acelera um pouco, talvez eu fique um pouco irritado quando eu penso em parar para fazer aquele trabalho. E qual é o comportamento que você pode adotar? Eu pego o celular ou eu vou fazer outra coisa, tá? Quando você começa a registrar isso, você passa a enxergar padrões que antes estavam ali invisíveis, que talvez você não percebia, padrões de comportamentos que você tende ali a repetir. Então você começa a observar, poxa, sempre que eu tô diante de uma situação difícil e me vem a ansiedade, eu procrastino, eu evito, eu deixo para amanhã, eu vou mexer no celular, eu vou fazer qualquer outra coisa. Padrões ali de esquiva, comportamentos compensatórios que a gente chama, tá?
E isso, né, fazer essas anotações, observar tudo isso, te dá poder, gente, porque você começa a entender exatamente como a sua ansiedade está funcionando e principalmente, né, como você tem respondido a ela. Inclusive, se você quiser se aprofundar mais nesse entendimento, eu vou deixar aqui na descrição o livro Lidando com a Ansiedade, tá? Ele é muito interessante porque além dele explicar esses processos, ele também traz exercícios de escrita terapêutica, exercícios práticos ali, tá? Que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, gente, ó, guarda isso. A ansiedade, ela não te impede apenas pelo que você sente. Ela não vai te impedir, poxa, ansiedade pra mim, Gabi, é só o coração acelerado, nó na garganta. Não, não é só isso, tá? Mas principalmente o que você faz para tentar mudar ou aquela força que você faz para não tentar sentir, os comportamentos que você adota para tentar evitar, tá? E são justamente esses padrões aí que vão aos poucos te afastando dos seus objetivos. E se você quer, né, aprender a lidar com a ansiedade, começar a identificar os pensamentos, comportamento que você tem diante de uma situação que tem ali te paralisado, eu inclusive tenho um treinamento completo chamado Método Descomplique Seus Pensamentos. O link tá aqui na descrição para você conhecer, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu te ensino de forma simples e prática como entender sua mente e transformar os seus comportamentos. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!